Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente à disciplina Matemática Discreta 2. Eu sou o professor Alan e estaremos abordando aqui o conceito de conectividade por vértices e por arestas, parte 1. Ou seja, vai existir mais um vídeo para completar esse conceito aqui. Para a gente entender a motivação, gente, para o estudo desse conceito de conectividade por vértices e por arestas, vamos imaginar o seguinte. Imagine que eu tenho uma rede de computadores numa empresa, uma rede física, né? Onde cabeada, né? Onde esses computadores se comunicam por meio de cabos e alguns deles servem como fonte de comunicação para outros, né? Então, a informação, ela para ir, por exemplo, de A para C, ela tem que passar por B, digamos assim. Então, nesses casos, eu poderia produzir uma desconexão nessa empresa, quer dizer, pelo menos um dos computadores desconectados do resto, quer dizer, eu podia ter um grupo, sei lá, 50 computadores, conseguir uma desconexão que separasse 10 dos outros 40. Mas podia ter uma desconexão que separasse um único computador dos outros 49, por exemplo. Tá certo? Essas desconexões podem ser dois tipos. Eu posso remover um computador desse que serve de, digamos assim, de roteador, né? Eu não sei se o termo é esse, sou professor de matemática, não sei, de roteador para os demais. Então, removendo-se ele, óbvio que eu removo também todas as conexões diretas com ele, todos os cabos ligados diretamente a ele, e posso produzir uma desconexão. Da mesma forma, eu posso desligar um único cabo lá, e esse único cabo desligado produz a desconexão de um ou mais computadores do restante. Tá certo? Então vamos aqui ao conceito matemático da coisa. Então tá aí a situação. Se você não entendeu muito bem, na hora que eu ler aqui, você vai falar, não, deu para pegar a ideia. Vértice de corte. O que é o vértice de corte? É um vértice de um grafo conexo. Olha, então o grafo é conexo que, quando removido, produz mais de uma componente conexa. Porque a gente sabe que um grafo conexo, ele só tem uma componente conexa, tá certo? A remoção de um vértice implica, então quando eu remover um vértice de corte, implica a remoção de todas as arestas que incidem nele. Por exemplo, se eu retirar, vamos pensar nessa figura aqui, retirei aqui o E. O que acontece? Eu retiro essa aresta CE, essa aresta ED e essa aresta FE, certo? Então, ao remover o vértice E, eu removo também as arestas que incidem nele. É uma regrinha que a gente tem. Aresta de corte. Funciona do mesmo jeito que o vértice, só que é o seguinte, é a aresta de um grafo conexo que, quando removida, produz mais de uma componente conexa. Então, nesse caso aqui, por exemplo, vamos imaginar que eu removo a aresta ED, tá certo? Então, observe que eu vou ter uma componente conexa formada A, B, C, E, F, e vou ter a componente conexa D, formada por um único ponto. Mas é só assim. Então, quando eu removo a aresta, a diferença é que eu só removo a aresta. O vértice continua lá. Certo? Então, vamos a esse exemplozinho para a gente tentar entender melhor o conceito. Ó. Exemplo. Determine os vértices e as arestas de corte do grafo G a seguir. Então, aqui está o meu grafo G. Certo? Deixa eu só dar um nome a ele. Certo? Meu grafo aqui. E ele quer os vértices de corte e as arestas de corte. Então, vamos usar aqui uma notação. Ó. Por exemplo, vértice de corte. Quem são os vértices que, quando eu remover, eu produzo pelo menos a desconexão de um vértice dos demais? Por exemplo, se eu remover o vértice C, que vai remover também essa aresta, essa e essa, eu produzo duas componentes conexas. Ó. É o vértice que talvez esteja mais marcado, C e o G. Então eu produzo as componentes conexas, o quê? A, B, D, removi o C, ele não pode aparecer. E a componente conexa é F, G, H. Certo? Então C é um vértice de corte. Um outro vértice de corte também é o seguinte, seria o G. Eu vou botar aqui, ó, gente, vamos chamar assim, ó. Vamos chamar assim, vértice de corte vai ser um conjunto só para cada um. O C, eu vou ter um outro vértice de corte, aqui você pode chamar assim de 1, aqui de 2. Um outro vértice de corte poderia ser o G. E um outro vértice de corte, vamos chamar assim de 3, poderia ser quem? Aí esse aqui talvez seja o mais difícil. Poderia ser o B. Porque ao remover o B, eu removo também essa aresta. Então o A fica separado. Ó. Só para exemplificar, gente, quando eu coloco assim, se eu quiser justificar bem certinho, eu boto cada um desses e boto as componentes conexas. Por exemplo, eu vou ter uma componente conexa aqui, H1, formada por quais vértices? Quando eu removo C, A, B e D. Eu também vou ter uma componente H2 formada por quem? Quando eu removo, no caso aqui o C, E, F, G, H.
E, F, G, H. Note que o C ele não aparece, tá certo? Aí o legal é, faça isso aqui nos demais. Quem são as componentes conexas geradas? Pegue aí o que eu falei e transforme em símbolos, tá certo? Então esses são os vértices de corte. Agora, quem são as arestas de corte? Eu posso chamar de AC ou, se preferir, se eu não me engano, a aresta eu estou usando E, eu vou chamar de EC. Tem alguma aresta de corte aqui? Olha, a mais fácil dela talvez seja CG. Tem alguma outra aresta de corte? Aí você olha, DC não dá, porque ainda tem aqui, posso vir por baixo, FG não dá. Mas ó, se eu remover a B, ó, a aresta de corte 2, eu posso remover a aresta AB. Porque observe que eu removendo ela, eu tenho o quê? A componente. Né? Vamos, nesse aqui a gente exemplifica, ó, a componente H1 formada só pelo A. Note que remover a aresta não tem nada dizendo que eu tenho que remover os vértices nos quais ela participa. O vértice sim. Quando eu removo o vértice, eu removo a aresta. Mas quando eu removo a aresta, o vértice continua lá. Então eu tenho a componente conexa H1 e a componente conexa H2 dada por quê? Todo o restante. B, C, D, E, F, G, H. B, C, D, E, F, G e H. Tá certo? Então tá aqui a justificativa por que que é. Porque às vezes eu posso falar, justifique. Então a justificativa é que eu não pedi para justificar. Mas se eu pedir justifique, você teria que escrever para cada um desses casos o quê? A componente conexa que é gerada. Tá certo? Esse caso aqui é legal. Desconectei só um vértice. Em alguns casos, né, para alguns vértices, produzir uma desconexão em grupos. Né? Aqui eu desconectei só uma aresta, produzir. Agora, existem situações nos quais a remoção de um único vértice ou uma única aresta não funciona. Digamos assim, é como se isso aqui fosse uma rede de computador, ela não está muito segura. Basta eu remover um computador específico ou um cabo lá que liga dois computadores, beleza, eu desligo a rede. Mas existem redes mais fortes. Então, nesse caso aí, a gente depois vai até ver o conceito de força de uma rede, né, que é a parte 2, digamos assim, que você pode aplicar o conceito de segurança de uma rede, quando está pelo menos comunicação entre as partes, não necessariamente com a informação vazar ali ou não, por meio de um ataque hacker, nada disso, mas de todos os computadores se comunicarem com todos. Não necessariamente diretamente, mas usando um outro como intermediário, certo? Aí a gente pode definir uma coisa chamada conjunto de corte, para vértice ou para aresta. São duas definições diferentes, mas são a mesma ideia. Conjunto contém vértices ou arestas que, ao serem removidos de um grafo, G, produz mais de uma componente conexa. Então, eu não vou remover agora só um. Talvez um também funcione, viu gente? Esses conceitos aqui também valem aqui, ou seja, um vértice de corte também é um conjunto de corte, só que é um conjunto de corte formado por um único elemento, tá certo? Então, por exemplo, esse item aqui, quantos vértices? Quer dizer, o que ele pede? Né? Determine ao menos um conjunto de corte de arestas e de vértices dos grafos F, G e H. Como ele pediu um, gente, eu não vou me preocupar muito não. Eu vou me preocupar em remover algum objeto, um ou mais objetos, nem com essa quantidade ainda. Depois, na próxima videoaula, a gente vai ver que a quantidade importa. Tem até um conceito com relação à quantidade mínima. Certo? Mas, por enquanto, agora, se eu não enxergar a melhor forma de desconectar uma rede, ou seja, o menor número de objetos, não tem problema. Eu só quero produzir uma desconexão. Por exemplo, eu posso ter aqui no grafo, no caso do grafo, né? Esses aqui são os grafos, né? Embora aqui a figura não colocou, mas esses aqui são os grafos F, G e H. Vamos pensar assim, ó, um conjunto de cortes, né? Vamos pensar assim, conjunto de vértices de corte desse grafo aqui. Quantos vértices eu preciso desconectar aqui para produzir uma desconexão? Poxa, olha, eu enxerguei aqui o E. Beleza. Então, desconectando o E, eu tenho a componente conexa A, B, F, C, né? Esses três aqui. Essa aresta e essa somem. Essa aqui também some. E tem a componente conexa solta lá, D. Então, um conjunto de vértices e cortes seria um conjunto formado só pelo E. Que aí, pela sorte, né? Por sorte, deu um conjunto, um vértice de corte só. Não tem problema. Essa definição aqui não contradiz essa. Agora, eu posso ter também um conjunto de arestas de corte. Como eu só quero um, aqui eu listei, eu acho que todos, viu? Tanto para vértice quanto para aresta. Aqui eu só pedi ao menos um. Vou só citar um.
Você cita o resto aí. Conjunto de arestas de corte. Por exemplo, a aresta também é D. Certo? Então, tá aí. Agora, quando eu olho para esse grafo G aqui, eu percebo que nesse aqui, beleza, bateu. Então, esse conceito aqui não contradiz esse. Mas quando eu olho para aquele ali, eu percebo uma coisa interessante. Né? Claro que aqui, gente, só para verificar, vamos escrever assim, ó. Entre parênteses o F, que eu estou olhando para o F. Né? Então aqui eu removi o vértice E, e aqui F, eu removi o vértice, a aresta é D. Tá certo? Agora, aqui, ó, o conjunto de vértices de corte do grafo G. Então, perceba que se eu remover só o E, eu ainda consigo chegar em D de qualquer outro ponto que não seja o E, porque ele foi removido, né? Porque eu posso passar aqui pelo B. Certo? Então, embora essa aresta, essa e essa vão sumir, mas ainda tem um caminho aqui por cima, para ir de F para D, de A. Então, não produzir componente conexo. Então, eu tenho que remover mais alguém. Talvez, se eu remover o E e o B, aí agora eles vêm dentro da mesma chave, por isso que eu não quis colocar aqui uma chave e botar os 3 elementos, porque senão poderia se parecer com um conjunto de corte e não vértices de corte unitários, tá certo? Aí eu tenho, agora também, eu posso olhar uma aresta, né, um conjunto de arestas de corte. Conjunto de arestas de corte do grafo G. Quem são essas arestas? Olha, aí tem vários. Você pode olhar para essa aqui, já que você estava olhando para o E e para o B, né, removido aqui assim, ou pode olhar para essa aqui, ó. Certo? Então eu vou dar um exemplo. Né? Vamos pegar aqui o AB, né, removendo a aresta AB e a F. Inclusive, aqui nesse, gente, eu posso remover vértices a mais. Por exemplo, eu poderia remover o B e o F. É um conjunto de corte? É. Só que o legal é o conjunto de corte de menor quantidade. Se a gente conseguir ver ele, ótimo. Tá certo? Agora, eu peguei um exemplo aqui muito interessante. Olha só. Vamos, então, procurar o conjunto de vértices de corte do grafo H. Aí eu penso, ó, vamos tirar aqui o B. Né? Quando eu tiro o B, eu removo essa aresta, essa. Eu fico com esse conjunto aqui de baixo. Se você olhar bem esse conjunto aqui de baixo, ó, ele é uma coisa assim. Ó. Aí eu vou e removo esse vértice. Quando eu remover esse, eu removo essa aresta, essa e essa. Porque eu removi o daqui de cima, né? Então eu removi as arestas ligando para os demais. Essa aqui. Aí eu falo, pô, não deu certo ainda. Eu removo mais um vértice, né? Então quando remove o vértice, apaga a aresta também. Removo mais um vértice, fica esse. Eu não consigo desconectar esse gráfico, porque quando eu removo esse último vértice, esse penúltimo vértice, ainda sobra um. Ou seja, nesse caso aqui é zero. Por que isso ocorre? Porque esse gráfico aqui é chamado completo. Então se você tem uma rede completa, você vai perceber, uma rede de computadores completa, é o mais difícil possível de ser, digamos assim, desconectado. Então esse H aqui ele é o K5. Então qualquer gráfico completo 5, a conectividade por vértices dele, quer dizer, o conjunto de vértices de corte dele é zero. Você não consegue, ou vazio na verdade, né? Claro, conjunto, melhor, né? Vazio. Já estou antecipando um pouco a próxima aula, que a gente vai contar essas quantidades, né? Então, agora você tem um conjunto de arestas de corte, de H. E a aresta, gente, será que também é do mesmo jeito? Será que quando eu removo a aresta, vou removendo, vou diminuindo até ficar vazio, não ter aresta de corte? Não necessariamente. Aqui é mais legal. Ó. Observe que eu posso pegar, por exemplo, o A, que eu quero desconectar o A. Se eu cortar todas essas arestas, ó, de A para B, de A para C, de A para D e de A para E, eu desconecto A dos demais. Lembrando que o sumiço da aresta não repercute no sumiço do vértice. Então os vértices continuam lá. O problema é que quando eu tiro o vértice, eu tiro a aresta também. Aí dá esse probleminha, por isso que lá é vazio. Então aqui eu tenho aqui a conectividade, o conjunto de vértices de corte, de aresta de corte é quem? AB, AC, AD e AE, por exemplo. AB, né? AC, AD e AE. Tá certo? Observe qual a quantidade aqui, gente? Nesse caso, 4. Que é exatamente o quê? Como um grafo é completo, ele se liga com todos os outros vértices. Todos os vértices, cada um dos vértices se liga com todos os demais. Ou seja, se eu tenho 20 vértices,
um desses vértices quaisquer se liga com outros 19. Então eu tenho que cortar o quê? N-1 arestas. No caso, 5 menos 1 é 4. No caso lá, 20. Menos 1 é 19 arestas para eu desconectar um ponto qualquer dos demais. Então as redes completas são as redes mais seguras no quesito o quê? Não perder a conexão. Não no quesito roubar uma senha ou outra coisa. Não estou nesse pré-requisito. Eu estou dizendo segurança quanto à comunicação entre todos. Certo? Então é isso aí. Esses são os conceitos dessa videoaula. Essa videoaula continua na parte 2, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as quantidades. Observe que aqui, por exemplo, se eu fosse falar em termos de quantidade, eu só preciso de um vértice, só preciso de uma aresta, aqui eu preciso de 2 vértices ou 2 arestas. Aqui não tem como desconectar. E aqui eu preciso de 4 arestas, por exemplo. Então, a gente vai falar um pouquinho disso aí. Acompanha lá a próxima, se gostou. Muito obrigado. Até lá.